Vocês estão achando que filósofo não medita não, é? Achou errado, otário! Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Kelvin, sou professor de filosofia. Estamos mais uma vez com o programa Sei Lá, Sou de Humanas. Vamos falar hoje sobre um texto escrito pelo René Descartes. O nome do livro é um pouco longo, mas é engraçado, escuta aí. Meditações sobre Filosofia Primeira, em que se demonstra a existência de Deus e a imortalidade da alma. Olha só que nome bacana, hein? Você pode botar o nome do seu filho uma coisa parecida. Esse é o livro no qual o Descartes chega ao famoso penso logo existo. Nesse vídeo nós iremos percorrer os argumentos que fizeram Descartes chegar até essa conclusão. A grande questão, portanto, é sobre a nossa própria existência. Acho que, na verdade, ninguém parou para pensar se realmente você existe ou não. Parece até um pouco idiota você pensar nesse tipo de coisa. Afinal de contas, a nossa própria existência é tão evidente, é tão óbvia, que você sequer desconfia sobre isso. A nossa própria existência é tão evidente que parece estupidez duvidar dela. Muitas vezes. Nós iremos fazer aqui esse percurso. Descartes, ele conseguiu colocar a própria existência em dúvida. E é isso aí que a gente vai ver hoje. Então vamos lá percorrer o caminho argumentativo. Se você acompanhar o raciocínio comigo, eu tenho certeza que você vai duvidar da sua própria existência. E não é crise existencial, hein? Cuidado. Nesse livro, o Descartes faz uso de um recurso metodológico chamado dúvida metódica. A dúvida metódica consiste basicamente em descartar aquilo que não se apresenta de maneira clara e distinta ao nosso espírito, ou seja, à nossa mente, ao conjunto das nossas faculdades mentais, ou, se você quiser, aquilo que todos os filósofos chamam de razão. Basicamente, o objetivo do Descartes era duvidar de tudo aquilo que ele tinha aprendido até o momento. Essa é a forma como ele aplicou a dúvida metódica. Isto é, duvidar de tudo aquilo que ele achava que sabia. O objetivo do Descartes com as meditações é o de construir um edifício seguro para o conhecimento. Para construir esse objetivo, ele faz uso da dúvida metódica, ou seja, colocar sistematicamente tudo aquilo que ele aprendeu em dúvida. Ao analisar a fonte de todos os conhecimentos que ele tinha até o momento, Descartes concluiu que basicamente eles vinham de dois lugares diferentes. O primeiro são outras pessoas, ou seja, professores, conversas, pai, mãe. Por meio da convivência com essas pessoas, nós acabamos adquirindo algum conhecimento. Ou você nunca aprendeu nada com nenhum vídeo de YouTube? Aplicando a dúvida metódica a esse ponto, nós chegamos à seguinte conclusão. É possível duvidar da palavra das outras pessoas? O que vocês acham? Eu acho muito simples. Afinal de contas, as pessoas mentem, elas divulgam notícias falsas, e isso pode ser um empecilho muito grande na hora de construir conhecimento. E já dizia o Descartes: é prudente não confiar em quem já te enganou pelo menos uma vez. Se você for trouxa, a escolha foi sua, hein? A segunda fonte de conhecimento destacada pelo Descartes é justamente a nossa própria experiência. Você aprende com os seus próprios erros, inclusive. Porém, é possível duvidar da nossa própria experiência? É aqui o ponto que a gente quer chegar. A dúvida vai aumentando até alcançar um grau muito grande, onde você vai duvidar de tudo. Então me acompanha aqui que a gente vai fazendo esse exercício. O primeiro ponto é chamado de argumento do erro dos sentidos. De acordo com Descartes, nós não podemos confiar nos nossos sentidos, porque eles nos enganam. Basicamente, para que nós tenhamos experiências, nós necessitamos daquilo que nós chamamos de 5 sentidos. Afinal de contas, é meio complicado você ter uma experiência que não seja através dos seus sentidos. Você precisa dos seus 5 sentidos: visão, tato, olfato, paladar e audição. Mas por que nós não podemos confiar nos nossos sentidos? Alguém aqui já foi enganado pelos próprios sentidos alguma vez?
Vou contar uma história para vocês baseada em fatos reais. Era uma vez, em um lugar não tão distante, conhecido como Sobra Disney, um princeso que, além de bonito, era muito humilde, via alguns vultos durante a noite. O que é que uma pessoa normal faz para se proteger dos espíritos malignos? Não sei você, mas eu, para me proteger dos espíritos malignos, pegava o cobertor e jogava por cima. Só que o pé não pode ficar de fora não, né? Se o pé ficar, já era, filho. Vai puxar sua alma pelo pé. Com o passar do tempo, esse princeso descobriu que, na verdade, os passos que ele ouvia era a mãe dele indo ao banheiro mijar. Olha só, esse princeso foi ludibriado pelos seus sentidos. Ele achou que era uma coisa, mas era outra. Não é prudente confiar em quem já nos enganou ao menos uma vez. Se os sentidos possuem essa capacidade de nos enganar, o que nós devemos fazer? Descarta. Joga fora, não acredita, porque se você acreditar, você é trouxa. Partindo do argumento do erro dos sentidos, o Descartes vai questionar a própria realidade, utilizando um argumento que ficou conhecido como o argumento do sonho. O argumento do sonho funciona mais ou menos da seguinte forma. Como você faz para diferenciar entre o sonho e a realidade? Às vezes nós temos sonhos tão reais que parecem que realmente está acontecendo. Quem aqui nunca sonhou que estava caindo e deu aquelas mexidinhas? Quem nunca sonhou que estava mijando e acordou molhado? Inclusive, aquele jovem princeso também passou por uma experiência semelhante. Ele tem um defeito de nascença que ele não consegue espirrar como uma pessoa normal, ele sempre prende o espirro. Um belo dia a mãe dele virou para ele e disse: "Meu filho, para de espirrar desse jeito, senão vai acontecer alguma coisa mais séria." Inclusive, você sabia que um espirro alcança mais ou menos 160 km por hora? Imagina só você reter toda essa potência dentro do seu corpo. O que sai por um lugar e você não deixa sair, tem que sair por outro, né? Cuidado. Aí, um belo dia, esse princeso estava sonhando que conseguia milagrosamente espirrar. E ele estava conseguindo espirrar normalmente e estava achando muito bom, estava feliz. Chegou para a mãe dele, inclusive falou: "Olha, mãe, eu tô conseguindo espirrar, finalmente." E a mãe dele disse: "Muito bem." Só que aí, depois que ele falou para a mãe, o que aconteceu com o espirro? Voltou ao normal. Ele não conseguia mais espirrar. E aí ele foi espirrar e o que aconteceu? A cabeça dele explodiu. E ele acordou com uma dor de cabeça do caramba. Esse dia foi ruim. Eu passei o dia inteiro com dor de cabeça. Com isso, Descartes queria provar que não existe uma forma segura de diferenciar sonho e realidade. A realidade pode ser entendida como o conjunto das informações que nós obtemos através dos sentidos. E se os sonhos simulam os sentidos de uma maneira tão perfeita que você não sabe diferenciar se isso aqui é sonho ou realidade, como é que você vai confiar na própria realidade? Quem garante que você não está sonhando agora? O argumento do sonho funciona como aquele conto de um sábio chinês que um dia sonhou que era uma borboleta voando pelos campos floridos. Ele acordou com a seguinte questão: será que eu sou um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta? Ou será que eu sou uma borboleta sonhando que sou um sábio chinês? Comenta aí o que vocês acham aí. Vocês são a brabuleta ou vocês são o sábio chinês? Geralmente, o que nós utilizamos para separar entre sonho e realidade são as informações que nós obtemos através dos nossos sentidos. Porém, nós não podemos confiar nos sentidos. Elevando a dúvida, nós também não podemos confiar na própria realidade. Só que o Descartes não parou por aí. Ele vai estender essa dúvida a um ponto muito mais alto através do argumento que ficou conhecido como argumento do gênio maligno. Que diabo é isso, meu Deus? O argumento do gênio maligno funciona mais ou menos da seguinte forma. Imagina que existe uma criatura totalmente poderosa que faz você errar toda vez que você pensa. É possível ter certeza de alguma coisa nesse contexto? Você pensa, você erra. Aí você fala: 2 mais 2 é igual a 4. Você não teve que pensar para poder falar? Já errou. Você fala: Mas eu tenho certeza que eu existo. Você não teve que pensar para falar isso? Também errou. Ou seja, com o argumento do
do gênio maligno, nós não conseguimos ter certeza de mais nada. Inclusive, esse é o momento chamado por Descartes de dúvida hiperbólica. Só lembrando que hipérbole é uma figura de linguagem que faz menção a coisas grandes, exageradas. Portanto, dúvida hiperbólica é uma dúvida muito grande, uma dúvida exagerada. Se de fato um gênio maligno existir, eu não consigo ter certeza de nada, sequer que eu existo. Por quê? Se eu penso, eu erro. Aí eu penso, eu existo. Pensei, errei. Então não dá para ter certeza de nada. Acertou, miserável. Porém, o Descartes consegue sair dessa dúvida hiperbólica, é óbvio. A dúvida metódica é o início, o fim e o meio da filosofia cartesiana. Portanto, duvidar seria a saída do argumento do gênio maligno, também conhecido como dúvida hiperbólica. A questão de errar toda vez que você pensa diz respeito muito ao conteúdo do pensamento, ou seja, aquilo que você está pensando naquele exato momento. Abandone um pouco a questão do conteúdo do pensamento e pense apenas na forma, ou seja, no simples ato de pensar. Nesse exato momento em que você está pensando, você pode ter certeza de uma coisa. Não interessa se você está certo ou está errado. Se você pensa, você tem certeza que tem que existir alguma coisa que é capaz de pensar. E se existe essa coisa que é capaz de pensar, isso é a certeza de que, enquanto você pensa, você existe. Tá duvidando? Eu duvido. Tu duvidar que tá duvidando. Se você conseguir, comenta aqui embaixo que eu quero ver. Esse é o momento no qual Descartes alcança o famoso penso logo existo. Inclusive, a formulação em latim é essa aqui. Cogito ergo sum. Mas não pensa que isso aqui é inglês, não. Achando que é o cogito aqui, o cachorrinho que a gente acabou de dar o nome para ele. Erguendo o sol não, hein? Tá errado. Miserável. O Cogito. Portanto, é a primeira certeza que o Descartes consegue alcançar depois de fazer o exercício da dúvida metódica. Porque ele não consegue duvidar do próprio pensamento. Você não consegue duvidar que você está duvidando. A evidência é tão grande que chega a ser estúpido você duvidar de que você está pensando nesse exato momento. Essa é a clareza e a distinção que ele fala que quer alcançar com o uso da dúvida metódica. Portanto, nós chegamos à conclusão que duvidar da própria existência não é coisa de maluco. Na verdade, é um exercício filosófico de duvidar sistematicamente de todas as coisas. Mas aí você vai lá e me pergunta: Tá, como é que eu vou usar isso na minha vida? O que eu aprendi com isso? A primeira conclusão que a gente pode tirar disso é de que a gente consegue provar racionalmente a existência de coisas que não possuem matéria. Ou você continua duvidando da existência do pensamento. Ou então você está achando que o pensamento tem matéria. E a segunda conclusão que a gente pode tirar disso é a de que, mais uma vez, duvidar sistematicamente de todas as coisas e, além disso, investigar, pensar, ir atrás de outras fontes, raciocinar a respeito, é uma excelente forma de garantir que os nossos conhecimentos são claros e distintos. Ou seja, que ele não vai nos levar em direção ao erro, ao engano ou até mesmo à mentira. Galera, a gente está com a ideia de fazer 6 vídeos diferentes, um para cada meditação, para você fazer em casa uma meditação por dia, que era o propósito do Descartes com esse livro. Então se inscreve no canal, clica já no sininho aí, porque você vai ser notificado assim que esses vídeos ficarem prontos. Comenta aí embaixo se vocês gostaram do vídeo, se vocês concordam com o Penso Logo Existo, se faz sentido esse percurso argumentativo. E não esquece também de deixar sugestões para novos temas aqui no canal. Beleza? Então, valeu, até o próximo vídeo, tamo junto!